Pronto, agora está gravando. Que bom, agora conseguimos, né? Vamos dar início, não como tínhamos programado, né? Para começar o nosso curso ao vivo, né? Mas essa nossa gravação, né? Espero que chegue, né? Com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor e a dedicação que a gente tem, né? Empenhado na confecção desse curso. Sim. Bom dia a todos, né? Acho que algumas pessoas acompanharam um pouquinho do nosso processo, né, ao longo dessa manhã. Enfim, tivemos que fazer alguns ajustes, né? A gente vai explicar um pouquinho melhor, mas tivemos que fazer alguns ajustes e migrar, pelo menos esse primeiro módulo, para essa modalidade de gravar a aula e postar no YouTube, né? Não é exatamente como a gente queria, como a gente tinha planejado esse curso. Mas a gente está também, acho que tem tudo a ver com a proposta do curso, né, Manu? Assim, a gente falar um pouquinho dos lutos que a gente vai vivenciar durante esse período, né? Os lutos que o Covid está fazendo que a gente vivencie. E acho que esse é mais um deles, né? O luto do curso que a gente tinha planejado, no formato que a gente tinha planejado, enfim, né? Migramos um pouquinho o formato, mas acho que a experiência vai ser. Pretendemos levar a melhor experiência para vocês dentro do que é possível no momento. Quer acrescentar alguma coisa? Estamos nos ajustando, né? Eu acho que você podia se apresentar também. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Emanuele, eu sou professora universitária, eu sou docente da Universidade Estácio de Sá, também sou gestalt terapeuta, né? E assim, o primeiro contato que eu tive, né, com a temática indiretamente do luto, né? Mas eu comecei trabalhando com a temática do suicídio, né? Do suicídio entre policiais militares no estado do Rio de Janeiro, né? Em 2011. E desde esse momento eu não parei mais de pesquisar, de me aprofundar e de estudar. Estudei também, né, sobre suicídio entre estudantes do curso de psicologia, né? E agora a gente está com essa proposta. Eu vou pedir para a Thaís falar um pouquinho quando você se apresentar, tá, Thaís? Né? Sobre como que a gente se encontrou, né? E por que a gente está falando agora, nesse momento, sobre luto. Eu sou a Thaís, eu sou de Londrina. Aqui eu atuo como docente também na Unopar e atuo como psicóloga clínica. O meu caminho com os estudos a respeito de luto, suicídio, enfim, e o meu caminho como gestalt terapeuta se aproximam muito, né? Então, desde a minha graduação, eu conheci esses temas, né, através da Karina Fukumitsu, que já a gente explica um pouquinho melhor como que ela faz parte dessa nossa proposta de curso, né? E, enfim, conheci a Gestalt terapia por meio dela também. E aí foi concluindo minha formação, né, nessas duas temáticas, né, como Gestalt terapeuta e trabalhando essa temática. Fiz o meu mestrado em psicologia, onde eu trabalhei os processos de luto. Então, a próxima aula eu vou falar um pouquinho também de alguns resultados da minha pesquisa para vocês. E aí agora, tanto eu quanto a Manu fazemos a pós em suicidologia, né, onde a gente fala um pouquinho de suicídio, morte, luto, processos autodestrutivos. E essa pós tem a coordenação da Karina Fukumitsu. E dentro dessa pós, né, pensando nesse momento de pandemia, surgiu a proposta, né, dentro do programa Raisers, de ações do aqui e agora, né? Então, nós, todos os alunos desse programa, estamos cada um disponibilizando, né, como a Karina diz, o seu ouro, assim, o que a gente tem de melhor, o que a gente pode oferecer para contribuir para esse momento, né? Então, esse curso é o que eu e Manu decidimos ofertar nesse momento, mas ele faz parte de um programa maior, onde tem várias outras atividades sendo ofertadas, né? E aí a gente pensou no curso porque, por nós sermos docentes, né, trabalharmos com isso é uma coisa que faz bastante sentido para a gente, essa questão do ensino, e por já trabalharmos há algum tempo com essas temáticas, achamos que assim poderíamos atingir vários profissionais, né, quase uma reação em cadeia, né? Então, assim, a gente pode possibilitar algumas reflexões para vocês e vocês vão levar para os lugares de trabalho de vocês e, assim, acho que a gente consegue ampliar bastante a nossa ação. Aquele efeito de círculos concêntricos, né? Quando a gente joga uma pedrinha na água e aí ele vai se ampliando, né? E assim, eu acho muito importante também, né, a gente falar que assim, nós somos duas voluntárias, né? Nós não temos uma equipe,
né, nos dando esse suporte. Então, assim, por isso que a gente agradece muito a paciência e a compreensão de vocês, né, porque sempre que vocês entram em contato com a gente, né, ou por e-mail, ou então por WhatsApp, ou por qualquer, né, meio que a gente consiga se comunicar, nem sempre a gente consegue responder na hora, porque nós respondemos 1 a 1. Né? Então, nós contamos muito com a compreensão de vocês, né? E é importante lembrar também, né, que como vocês, né, a maioria, né, de vocês, né, é profissional de saúde, nós estamos direcionando, nós intencionamos, né, direcionar esse curso para psicólogos e para estudantes de psicologia, né, mas nós vimos também que outras pessoas se interessaram de outras áreas, isso é ótimo, e são todos muito bem-vindos, mas assim, né, como a maioria de vocês, né, que é profissional de saúde, a gente também está em meio a essa crise, né, a gente não está passando por um período, né, muito fácil da nossa vida, muito pelo contrário, né, porque nossa demanda aumentou muito, principalmente, né, trabalhando em consultório, quem é, né, psicólogo, né, nesse momento tá tendo que dar conta de questões que não davam, né, antigamente, e nós também somos docentes, né? Os professores estão também passando por um processo de luto, a gente também está tendo que se adaptar, né? Aquele mundo presumido que a gente tinha, né, de sala de aula, a maneira com que a gente conhecia, a gente está tendo que se adaptar muito rapidamente, né? Assim, tanto que a gente não lidava com plataforma online até pouquíssimo tempo. Eu, como professora, e eu dou cursos também, eu confesso que eu tive muita resistência, eu nunca dei um curso online na minha vida, eu sempre quis trabalhar com grupos pequenos, né? Eu sempre gostei da presença física das pessoas, né? Mas agora a gente está tendo que se ajustar, né? E da melhor forma possível. Exatamente, né? São ajustamentos criativos que a gente precisa fazer, né? Que esse período nos propicia, né? E aí acho que é importante também, né, agradecer a compreensão de todos que estiveram novamente, né? Que estiveram com a gente de manhã, que acompanharam todo o nosso processo, né? Pedir um pouquinho mais de compreensão, que pode ser que outras coisas assim aconteçam, né? Pensando nisso que somos só duas e que às vezes os e-mails vão demorar para ter respostas e tudo mais. Mas é isso, para a gente foi bem importante o retorno que a gente teve, né? Algumas pessoas já responderam os e-mails falando, agradecendo, né, pela nossa disponibilidade e tudo mais. Isso nos ajuda a estar aqui nos reinventando, né, e nos ajustando. Bom, acho que é isso. Vou deixar a palavra com a Manu, que é ela que vai conduzir o nosso encontro hoje. Então, vou sumir da imagem aqui, mas vou estar por aqui, tá? E nos vemos semana que vem. Até mais, gente. Tchau, Thaís. Tchau, tchau. Tchau. Comecemos. Então, né, como a Thaís falou, né, a nossa proposta, né, de fazer esse curso é justamente de alcançar os profissionais, né, os profissionais da área da saúde, principalmente os psicólogos, né, estudantes de psicologia, para que esses profissionais eles possam se instrumentalizar, né, e de atuar da melhor maneira possível, já pensando dos efeitos da pandemia nesse momento e nos efeitos que terão no pós-pandemia, né? E assim, uma coisa, né, como eu disse, a gente tinha pensado esse curso voltado para psicólogos, né? E são todos muito bem-vindos, mas de vez em quando, né, a gente vai falar um pouquinho, pode ser que a gente fale um pouco de psicologuês, pode ser que a gente se direcione mais aos psicólogos, né? Porque assim, nosso curso de psicologia, infelizmente, né, nós não temos na nossa grade curricular disciplinas que sejam voltadas para temas como luto, suicídio, comunicação de doenças, de notícias difíceis, processos autodestrutivos, né? Então, acho que quanto mais a gente puder compartilhar conhecimento nesse sentido, né, e atingir pessoas, eu acho que assim, eu estava falando anteriormente, né, que a gente precisou se adaptar a esse momento, né, que nem eu nem Thaís, né, a gente não trabalhava, não dava aula online, por exemplo, mas uma boa notícia é que a gente está atingindo pessoas do Brasil inteiro, né, então isso é uma coisa muito boa poder ter
essa iniciativa e essa ação que alcança tanta gente. Então, a gente espera de coração que possa contribuir tanto para a formação de alunos quanto na atuação dos profissionais nesse momento. Então, luta em tempos de Covid-19, possibilidades de acolhimento e cuidado. Então, como que a gente vai funcionar? Né, na nossa aula de hoje, né, nós vamos trabalhar sobre o processo de luto, na compreensão desse processo. Então, a gente não vai trabalhar hoje, não vai falar especificamente sobre, né, a pandemia, mas como se dá o processo de luto, né, uma introdução para que na próxima semana a Thaís possa, né, aí sim falar sobre o luto no contexto da pandemia. E depois, no módulo 3, a Thaís também vai voltar falando sobre o manejo do luto na clínica psicológica e a especificidade do trabalho com enlutados por Covid-19. E aí, no quarto módulo, eu volto, né, falando sobre enlutamento por suicídio e pós-venção. No módulo 5, eu volto novamente, falando sobre como lidar com as perdas nas instituições. E, por fim, a Thaís volta no módulo 6, fechando o nosso curso, falando sobre o sentido da vida como fator de proteção. Lições de Viktor Frankl. Então, comecemos agora falando sobre o processo de luto, como ele se dá. Então, vou começar falando sobre algumas definições de luto, né? Então, assim, a ideia aqui é que a gente faça mesmo, né? Que seja um curso introdutório, né? Porque é um tema muito complexo e é absolutamente importante também que cada um se aprofunde, né? Nos seus estudos. Mas aqui a gente vai fazer a proposta é essa, sinto decepcionar, né, principalmente para quem já tem uma formação de luto, mas a ideia, né, é dar um panorama geral sobre o que seria, né, um processo de luto. Então, o que seria? O luto é um processo de elaboração de uma perda, seja ela qual for. O luto ele não está relacionado somente a pessoas que morreram, somente ao falecimento de um ente querido, mas o luto ele também está relacionado, por exemplo, a um animal de estimação que morreu, por exemplo, no caso dos adolescentes, a luta pela perda do corpo infantil. No caso das crianças, no caso da separação dos pais, né, aquele mundo presumido que essas crianças tinham com os pais, né, casados dentro de casa, né, então a criança passa por um processo de enlutamento também, né, então nós temos uma série de perdas, né, e nesse momento que a gente está vivendo, a gente também está vivendo, né, uma série de a gente está precisando elaborar uma série de lutos também por uma série de coisas que nós perdemos, como nós falamos, né, logo no iniciozinho, na introdução. E é um processo de adaptação decorrente de uma perda, né? Nós vamos ver que alguns autores, né, eles podem até falar sobre um processo de recuperação, né? Mas o Orden, por exemplo, ele não concorda, né, com essa visão do luto, né, como se as pessoas quando sofrem uma perda, como se elas tivessem que se recuperar, né, mas elas teriam que se adaptar, né, a uma nova realidade após uma perda. E como diz, né, a Maria Júlia Kovacs, é um conjunto de reações diante de uma perda. E o luto, né, a gente vai ver que ele não vai atingir uma única dimensão, como, por exemplo, a dimensão emocional, né, de uma pessoa quando, por exemplo, há um falecimento de um ente querido e a pessoa fica abalada emocionalmente. A pessoa ela vai ter uma série de reações, inclusive físicas. Então, quais seriam as dimensões do luto? Seriam 5 as dimensões, tanto física como social, intelectual, emocional e espiritual. Então, quais seriam as sensações físicas do luto?
o que as pessoas sentem? É claro, né? E isso para começo de conversa, né? Quando a gente vai falar sobre luto, é importante que a gente saiba que cada pessoa vai sentir o luto de uma forma diferente. Cada pessoa vai elaborar de uma forma única e singular. Então, o que a gente está falando aqui é o que acontece, né? De uma forma geral, né? Como, por exemplo, sentir um vazio no estômago, um aperto no peito, um aperto na garganta, uma hipersensibilidade a ruídos, né, um senso de despersonalização, né, como o Orden vai citar a fala, né, de uma pessoa enlutada, né, eu ando pelas ruas e nada parece real, inclusive eu. Né? Então, é como se a pessoa ela tivesse um distanciamento dela mesma, né? Ela mesma, como se ela não tivesse integrada, como se ela estivesse se vendo de fora. E também um senso de desrealização. É aquela sensação de estar num filme. Né? Nesse momento, muita gente tem essa fala. Né? Parece que é um sonho, parece que eu estou num sonho. Não, não parece que é real isso que a gente está vivendo nesse momento. Né? Então, isso é muito comum no processo físico do luto. Falta de ar, né? Dificuldade de respirar, fraqueza muscular. Né? A pessoa se sente fisicamente sem força, não é só emocionalmente. A pessoa se sente sem energia, ela sente secura na boca. E todas essas reações são reações normais ao luto. Né? Então, a gente não está falando nem daquilo, né, que antigamente se chamava de luto patológico e nem de luto complicado. Né? Do tipo, nossa, mas eu perdi meu pai e eu estou me sentindo muito cansada, eu estou me sentindo muito sem energia. Será que eu não teria que tomar um antidepressivo? Será que eu não estou deprimida? Né? Então, assim, tem reações do luto que se assemelham a um quadro de depressão, mas são duas coisas diferentes. Então, isso é esperado. Né? Falta de energia, secura na boca. Dimensão intelectual do luto. É muito comum e é muito frequente que as pessoas se sintam confusas, que elas se sintam desorganizadas, como, por exemplo, a pessoa ela está sentada e ela levanta para pegar alguma coisa e ela para no meio da casa e ela não sabe mais o que ela está fazendo, para onde ela está indo, ou então ela pode caminhar mesmo pela casa sem saber para onde ir. Né? Ela se sente perdida dentro de casa. Falta de concentração, né? Isso é uma coisa muito comum também que tem acontecido agora, nesse momento, né, de pandemia, que as pessoas elas não, uma das maiores queixas é que as pessoas elas não estão produzindo como antigamente, né? E é até esperado que não produzam, é absolutamente compreensível, né, que não produzam, porque realmente o cérebro fica afetado, né, diante de perdas, diante de situações traumáticas, né? E a gente vai ver que toda perda, né, quando se trata, por exemplo, da morte de uma pessoa querida, ela, num certo nível, ela também é traumática. É claro que tem outras perdas, né, que vão ter uma intensidade maior e tem situações que são mais específicas que podem complicar esse luto, né? Mas esse fenômeno que acontece, né, que tem um nível de estresse alto presente, o cérebro ele não funciona da mesma forma. Então, a gente tem algumas consequências também neurofisiológicas. Né? A intelectualização, né? A intelectualização, a racionalização também, né? É comum que as pessoas também tentem atribuir sentido, a explicar aquilo que aconteceu, né? Nossa, não foi melhor, assim, né? Tem muitas pessoas nesse momento, por exemplo, que estão falando o sentido que estão atribuindo para as suas perdas que aconteceram, né? Antes da pandemia, é justamente que bom
que a minha avó não está aqui nesse momento. Que bom que ela não está passando por tudo isso, né? Então, dá um sentido, atribuir um sentido, e atribuir um sentido racional também, por vezes, aquilo que não tem, né? Desorientação, né? Como a gente falou anteriormente, negação, que é absolutamente comum, né? É uma defesa. Por vezes, aquela dor ela é tão grande que a pessoa não dá conta, ela nega o que aconteceu, né? Por vezes isso causa muito espanto, né? Eu atendi uma pessoa que o marido teve uma morte violenta, o marido foi assassinado e ela continuava agindo como se nada tivesse acontecendo. E ela falava para o filho dela, né? Fulano, vai almoçar agora, porque daqui a pouco seu pai está em casa, daqui a pouco ele vai levar você para a escola. Isso não é um processo patológico. Isso faz parte, né, do luto, do processo normal do luto. É claro que a gente vai ver que quando há uma intensidade maior, ou quando isso acaba se desdobrando em outros sintomas, esse luto ele pode se complicar. Hiperatividade, a pessoa ela fica muito agitada. Tem pessoas, por exemplo, né, que tem um perfil que é um pouquinho mais evitativo e essa pessoa ela tem uma dificuldade em olhar para essa dor, então ela vai se encher de atividades, ela vai se ocupar, ela vai ocupar cada minuto do dia para não ter, né, que olhar para aquela dor que ela não suporta. E a alucinação. A alucinação também é comum, né? As pessoas têm alucinações olfativas, por exemplo, né? Elas sentem o cheiro daquela pessoa, ou então tem alucinações que são auditivas. A pessoa ela escuta passos, né? Daquela pessoa, como se a pessoa estivesse se aproximando. Alucinações visuais, a pessoa ela vê, né? Ela tem certeza que ela viu aquele ente querido, né, dentro de casa. A dimensão emocional do luto. Choque, né, entorpecimento. O choque e o entorpecimento, eles são muito comuns, né, e muito frequentes quando a pessoa recebe a notícia, né, de falecimento, né? A pessoa ela sente, inclusive, uma dormência, ela pode vir a sentir, né, uma dormência no corpo, né? Ela fica num estado de choque, que ela não consegue acreditar que aquilo tá acontecendo. Choro, tristeza. A depressão não é abrir um quadro de depressão, mas um humor mais deprimido. É muito comum um sentimento de culpa, né? Culpa que fica muito mais evidente, por exemplo, nos casos de luto por suicídio, que a gente vai trabalhar mais lá na frente. Principalmente, a pessoa se culpa por ela não ter percebido. Nossa, mas eu não percebi que ela estava sofrendo dessa forma, eu não imaginava, eu poderia ter salvo, né, a minha mãe, eu poderia ter salvo a minha irmã, eu não ajudei o meu marido, né? Então vem um sentimento de culpa muito forte, mas a culpa ela costuma estar presente, né? Nesse momento também, como a Thaís vai falar, né? A culpa ela também está muito presente no processo de enlutamento, né? Nesse momento, principalmente de pessoas, por exemplo, que são profissionais de saúde, que acabaram contaminando outras pessoas da família, ou contaminando, ou com a fantasia que contaminaram seus familiares, né? A raiva. E a raiva a gente vai ver que ela é um processo bem interessante, assim, porque por vezes aquela pessoa ela está muito raivosa com aquela equipe de saúde. Ela direciona toda a raiva que ela tem para aquele médico que não salvou o pai dela. Na verdade, como ela não está tendo a possibilidade de entrar em contato com a raiva que ela tem dessa perda, raiva inclusive da pessoa, né, que morreu. Como assim? O meu marido me deixou aqui sozinha com 3 filhos pequenos. A pessoa ela direciona a raiva dela para outro, né, objeto.
saudades, hostilidade, né? É comum que as pessoas fiquem um pouco mais agressivas, desamparo, ansiedade, medo, solidão, irritabilidade e alívio. O alívio também está presente no processo de luto, né? Como a gente vai ver, também ela pode estar presente num caso de um enlutamento por suicídio, né? Aquela pessoa, por exemplo, que já tinha tentado suicídio várias vezes, aquela família ficava sobressaltada, né? Ficava sempre com um nível de estresse muito alto, com aquele fantasma de uma morte iminente, e quando essa morte se dá, algumas pessoas elas sentem alívio, né? Isso acabou, esse pesadelo acabou. E esse alívio, por vezes, também está relacionado, né, a um sentimento de culpa. Sente alívio, mas não poderia estar aliviado, né? Isso acontece muito também entre cuidadores, pessoas que já estavam muito desgastadas, cuidando daquela pessoa, muito tempo adoecida, e aí quando a pessoa ela falece, dá uma sensação de alívio. Dimensão espiritual do luto. Sonhos. É muito comum que as pessoas sonhem com um ente querido, né? Que elas tenham, faz parte do processo de elaboração dessa perda, sonhar com a pessoa que faleceu. Impressões, né? Como eu disse, a pessoa ela tem impressão de que a outra pessoa está chegando em casa, né? Que ela está se aproximando. Pode acontecer a perda da fé. A pessoa deixa de ter a crença na vida, né, tal como ela acreditava antes, como se houvesse uma perda aí de sentido, ou então o contrário, né, o aumento da fé. A pessoa ela pode ficar se sentir mais conectada, né, com uma vida espiritual depois da perda de alguém. A raiva de Deus, a pessoa sentir raiva por Deus ter tirado aquela pessoa que ela amava tanto. Um questionamento de valores, né? Uma nova visão, né, desse mundo. Ela passa a ver o mundo de uma outra forma. E a dimensão social do luto? O luto, ele também implica a perda de identidade. Quando uma pessoa morre, a gente não perde só aquela pessoa, esse só, claro que não num sentido de ser pouco, mas não somente aquela pessoa querida, né? Mas também nós perdemos papéis. Quando uma pessoa, por exemplo, perde um filho, ela deixa de ser mãe, né? Ela perde aquele papel nesse momento, ou uma pessoa que perde os pais, né? Ela perde esse papel, né, de filha, ela perde essa identidade de filha. Ou quando uma mulher perde o esposo, por exemplo, ela também perde esse papel, né, de esposa. Então, isso faz parte, né, do processo. Uma dificuldade de relacionamento, falta de interação, afastamento e isolamento, né? E isso pode ser característico em algumas pessoas que têm essa necessidade, né, de recolhimento, e outras pessoas, ao contrário, elas vão precisar muito da presença de outras pessoas, né, de pessoas queridas. Comportamentos durante o luto, né? É muito comum que as pessoas apresentem distúrbios do sono, né? Ou que tenham muitas dificuldades para pegar no sono, muita dificuldade para dormir, ou então a pessoa ela consegue dormir e acorda no meio da noite, não consegue dormir mais, ou então ela tem uma péssima qualidade do sono, o sono é muito leve e é frequentemente interrompido, né? Ela vai dormindo o sono dela é muito fragmentado, há distúrbios do apetite, né? Algumas pessoas elas deixam de se alimentar ou se alimentam muito mal ou muito pouco, outras pessoas, ao contrário, né? Elas acabam comendo mais do que o normal, mais do que costumavam comer, ausência de pensamento, é como se houvesse um esvaziamento, a pessoa não pensa em nada.
Isolamento social, como já foi dito, sonhos com morto, evitação de lembranças, né? Tem pessoas que têm uma necessidade de lembrada da pessoa que faleceu. Tem uma necessidade, por exemplo, de encher a casa de fotos daquela pessoa, porque ela precisa lembrar, ela precisa dos objetos, dos pertences daquela pessoa, né? Já outras pessoas são o contrário. Elas tentam ao máximo evitar o contato com fotos, com mensagens, né? Para algumas pessoas é extremamente traumático, por exemplo, que ela chegue em casa, né, depois de um velório, depois de todas as cerimônias, né, em condições normais, não agora, claro, e aí acontece por vezes, né, para tentar proteger. Eu lembro de um caso de uma mãe, né, que perdeu os dois, ela ia ter 2 filhos gêmeos, né? E no momento do parto, ela perdeu os 2 filhos. E a família, né, com a melhor intenção do mundo para tentar proteger essa mãe, né, depois quando ela estava, né, no velório das crianças e do enterro, enquanto ela não estava em casa, os familiares tiraram tudo, né, do quartinho das crianças, né, tiraram tudo que pudesse lembrar. E quando essa mãe chegou em casa e ela se deparou com um quarto vazio, ela abriu um surto, né? Assim, ela ficou completamente, né, desorientada e desorganizada com aquilo que aconteceu. Então, isso pode desorganizar algumas pessoas, né? E para outras, né, pessoas que têm, né, um perfil um pouco mais evitativo, e eu estou falando aqui, né, de perfis ou de estilos. Não vai dar tempo aqui da gente trabalhar a teoria do apego de Bowlby, que é absolutamente fundamental, né, para a compreensão do processo de luto. Então, eu convido vocês a pesquisarem, né, sobre a teoria do apego, para quem não tem muita familiaridade, né? Então, pessoas que têm um perfil um pouco mais evitativo, elas, de fato, elas vão ter dificuldade em ter contato, vai causar um sofrimento intenso, né? E assim, e é muito importante a gente falar sobre isso, até mesmo para um processo de psicoeducação, né? Porque imagina uma família tentando se organizar após a perda de um ente querido e cada pessoa funcionando de uma forma diferente. Um casal que perde um filho e um tem um perfil, né? Que é esse perfil mais evitativo e a outra pessoa ao contrário, né? Uma pessoa que ela precisa muito lembrar, né? Ela precisa muito de apoio, ela precisa muito falar. Então, precisa se ajudar esse casal, ajudar essa família a se ajustar, né? Agora, com que eles tenham uma compreensão de que todos estão sofrendo. Porque uma coisa que é muito comum, né, entre casais que perdem filhos é a acusação, né? O marido acusa, por exemplo, né, a esposa de não falar em outra coisa, só fala da perda do filho. E entra em contraposição, a esposa reclama do marido porque ele não para em casa. Desde o falecimento do filho, ele não para de trabalhar e sente como se o marido não tivesse dando valor a essa perda, é como se ele não estivesse sofrendo. Ambos estão sofrendo muito, só que cada um tem uma maneira diferente de enfrentar a dor. Né? Então, isso é muito importante. Pessoas reagem de maneiras diferentes e é muito importante também respeitar isso, como cada um está vivenciando esse processo, esse momento. Procurar chamar. Isso é muito interessante, até para a gente se dar conta de uma outra dimensão. Cognitivamente, né, após uma perda, a gente também precisa se adaptar. Também leva um tempo,
né? Então, era muito comum antigamente, quando as pessoas tinham secretária eletrônica, que as pessoas ligassem para aquela pessoa que faleceu. Ligassem, né? E para ouvir a voz daquela pessoa. E muitas pessoas falavam assim, gente, mas fulano enlouqueceu. Mas ele não sabe que a pessoa não vai atender porque ela morreu? A pessoa racionalmente sabe, mas ela precisa, cada vez que ela liga e ela não encontra uma resposta, isso vai ajudando a integrar aquela informação, até cognitivamente mesmo, né? Emocionalmente e cognitivamente, né? Uma coisa que é comum hoje em dia é o WhatsApp. As pessoas continuam enviando mensagens para a pessoa que faleceu. É claro que a pessoa não pode responder, mas isso é muito importante para o processo, porque a cada vez que a pessoa envia uma mensagem por WhatsApp, né, e esse ente querido ele não responde, também a pessoa vai assimilando essa perda. É importante para aquela pessoa, né? Então é importante que se valide a necessidade dessa pessoa, por mais estranha que seja, né? Do tipo, nossa, uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho e que não permite que ninguém tire nada do lugar do quarto dele. Isso precisa ser respeitado. Deixa tudo do jeito que tá, porque para essa mãe é importante, né? Então ela vai ter o tempo dela de elaboração. Comportamentos durante o luto. Como eu já tinha falado antes, né, hiperatividade, agitação, choro, visita a locais ou carregar objetos que lembrem a pessoa morta. Né? Então, para algumas pessoas, isso vai funcionar muito. Nossa, a minha mãe, ela adorava o Roberto Carlos. Então, eu vou ao próximo show do Roberto Carlos para poder lembrar da minha mãe, para poder homenagear a minha mãe. Ou então eu vou ouvir músicas do Roberto Carlos, vou ouvir suas canções para poder lembrar da minha mãe. Isso traz um acalento para muitas pessoas. Para outras, é o contrário. A pessoa não consegue escutar aquela música porque traz muito sofrimento, não consegue passar nem perto, por exemplo, né? Se aquela pessoa ela trabalhava num determinado local, não passava, não, aí a pessoa evita passar por aquele local, né? Ou então se a pessoa frequentava determinado restaurante, né? A pessoa evitar frequentar ou passar perto daquele restaurante porque traz muita dor. E valorização de objetos que pertenciam, né, ao morto. Então, algumas pessoas sim vão valorizar e é importante que isso seja respeitado, e outras muito pelo contrário, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma reação do tipo vida que segue, né? Nós estamos aqui, todos sobrevivemos, a vida precisa continuar, então não faz sentido para essas pessoas terem o contato com os objetos. Então, a forma que nós temos de lidar com a perda tem muito a ver com o nosso senso de segurança. Então, a maneira com que a pessoa vai enfrentar o luto vai estar diretamente relacionada ao seu modo de funcionamento anterior a essa perda. Né? Se essa pessoa, por exemplo, ela tinha um bom senso de segurança, uma segurança nela mesma, uma segurança no outro, ela tinha uma relação, né, uma relação segura com essa pessoa que partiu, né? E em relação ao mundo, se ela se sente amparada, se ela se sente apoiada pelo mundo, isso vai fazer toda a diferença no processo de perda. Ou se a pessoa, antes mesmo, né, se ela não acreditava nela, se ela não tinha, se ela não acreditava que ela daria conta, ou se ela não acreditava no outro, se ela tinha uma relação conflitiva com aquela pessoa, ou então com o mundo como hostil, o mundo como ameaça, é claro que no momento de perda, isso vai pesar, e vai pesar muito nesse processo. Pessoas que vivenciaram bem o amor têm menos dificuldade para lidar com o luto.
né? As pessoas que tiveram uma relação segura, de muita amorosidade, né? Muito afeto envolvido com essa pessoa, ela vai ter força suficiente depois também para lidar com essa perda, né? E para poder se adaptar ao mundo e atribuir um novo sentido a essa perda, com mais facilidade, né, do que pessoas que tinham uma relação complicada. Relações ambivalentes, relações conflitivas, né? Porque antes mesmo da perda já existiam muitos sentimentos, né, voltados para a raiva, para a culpa, já existiam muitas expectativas frustradas anteriores à perda. Então, quando a perda acontece, fica mais difícil ainda, né, de lidar. E o que o Ordem vai dizer? Que de 20% a 30%, né, dos indivíduos enlutados, eles parecem funcionar bem, sem envolverem-se no processo de construção de significado. Né? Então, assim, também tem o seguinte, muitas pessoas, elas não vão necessitar, por exemplo, de um auxílio, né, terapêutico, né? Porque a pessoa ela está enlutada, né? Por exemplo, que ela vai precisar, né, de um apoio terapêutico. Quando esse luto se complica, sim, quem vai falar melhor sobre isso é a Thaís depois, né? Não vou adiantar a aula dela, né? E assim, e é importante, às vezes, a pessoa ela nem está passando também por um processo complicado, né? De luto, mas as pessoas já se cansaram, ela tem necessidade de falar sobre aquela perda, mas as pessoas não estão dispostas mais a ouvir. Então, ter um auxílio terapêutico, né, para ela poder falar sobre essa perda também é importante, né, desse momento. Questionamentos. É muito comum que as pessoas se questionem após a morte de alguém, né? Como que a minha vida vai ficar agora? Né? O que a vida dessa pessoa falecida significa, né? Qual o sentido, né, dessa relação na minha vida? Como que eu posso me sentir seguro, né, num mundo como esse, né? Pessoas que se sentiam já muito ameaçadas e tinham aquela pessoa como uma base segura, né? Quando ela perde essa pessoa, ela sente muita dificuldade também, né, para se situar no mundo. Quem sou eu agora que essa morte aconteceu? Né, como eu falei anteriormente, né, sobre a perda da identidade. E agora? Né, se uma mãe ela perde o filho, se a vida dela, por exemplo, era dedicada a cuidar desse filho, depois que esse filho morre, e agora? Né, quem é ela sem ser a mãe daquela criança? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os rituais. Eu acho que uma das questões assim mais efervescentes e mais dolorosas desse momento tem sido justamente, né, a questão dos rituais, a impossibilidade de poder velar os corpos, de fazer cerimônias que nós estávamos acostumados a fazer, que são tão importantes nesse momento, né, para dar um contorno àquela dor. Né? Então, qual é a função do ritual? Né? Os rituais eles vão marcar tanto a perda daquela pessoa como a vida daquela pessoa, porque é um espaço que serve tanto para chorar aquela perda, para manifestar e assim é manifestar coletivamente. A pessoa não está sozinha e ela pode manifestar aquela dor dentro do seu grupo, dentro num espaço seguro, com pessoas de confiança e também para poder celebrar a vida daquela pessoa. Né? Ela tem a possibilidade, por exemplo, de escrever um texto e poder falar sobre aquela pessoa. Né? Ela pode fazer ali uma última homenagem, né? Falar diante daquelas pessoas, né, que são queridas e que também estão sentindo saudade daquela que partiu, né, e a pessoa ela poder fazer essa última homenagem,
né? Isso é muito importante, né? Aqui facilitar a expressão do sofrimento, porque é legítimo. É um espaço em que é permitido. Socialmente, as pessoas podem chorar, né? Elas podem expressar a dor que elas estão sentindo, elas podem se mostrar fragilizadas naquele momento, né? Então, isso vai ajudar aquele enlutado a dar sentido àquela perda. É algo previsível que assegura o enlutado, né? É previsível porque a gente sabe que depois, né, na nossa cultura, que quando a pessoa morre, a gente vela aquele corpo, tem o velório, depois tem o enterro, é previsível o que vai acontecer, né? Para algumas pessoas, uma semana depois vai ter a morte de sétimo dia. Então, tudo isso é previsível. Então, o que tem acontecido agora, que tem sido desorganizador, é justamente a imprevisibilidade das coisas também, né? Dentre outras coisas que a Thaís vai falar no próximo encontro. Então, o que vai promover? Né? O que esses rituais promovem? O espaço para chorar essa perda, o contato com as outras pessoas, né? Poder abraçar as pessoas, né? Poder receber um afago de uma pessoa querida, o apoio, possibilidade de lidar com o luto no tempo, né, que tem a ver também com a questão da previsibilidade. Né? Daqui a 7 dias vai ter a missa de sétimo dia. Então, porque uma das coisas que desorganiza no processo de luto é que a pessoa perde a noção também de tempo e de espaço. Ela não sabe mais que dia é hoje, por exemplo. Então, quando se tem uma missa daqui a 7 dias, a pessoa marca esse tempo. Nossa, já se passaram 7 dias que o meu pai faleceu, né? Depois um mês, nossa, já um mês já se passou desde a morte do meu pai. A pessoa ela vai se dando conta. Isso vai ajudando no processo de elaboração desse luto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as fases do luto, né? Porque cada autor vai ter uma visão diferente sobre o processo de luto, né? Bowlby, por exemplo, ele vai dizer que existem 4 fases, né, do processo de luto. Né? Primeiro ele vai falar de uma fase de choque, né? Que a pessoa ela sente muita dificuldade em entrar em contato, né? Que ela sente uma anestesia, né, como a gente falou anteriormente, né, que pode durar horas ou então semanas. Essa fase de choque pode estar acompanhada, né, por sentimentos de desespero ou de raiva. A pessoa ela tem, num segundo momento, né, um desejo e a busca pela pessoa querida, né? Ela pode chamar pelo nome daquela pessoa, ela tenta buscar aquela pessoa de formas diferentes. Isso se dá, né, com as crianças, né, com os bebês que sentem a falta daquela pessoa, uma fase de desorganização e de desespero, e depois uma fase de alguma organização. Eu vou falar muito rapidamente, né, das fases, só mesmo para pontuar, né, autores que são autores clássicos, né, e que têm uma visão diferente. Elizabeth Kubler-Ross, por exemplo, né, que é absolutamente fundamental, né, a obra dela, né, por ser uma psiquiatra também que trabalhou com pessoas no momento de terminalidade da vida, né, em final da vida, o que acontecia com essas pessoas? Ela foi acompanhando e ela identificou para aquelas pessoas que ela acompanhou em fim de vida, que elas passavam por alguns estágios, né, antes da morte. Né, um estágio de negação, de isolamento, né, quando a pessoa ela recebia, né, a notícia de um diagnóstico difícil ou de um prognóstico difícil, ou então recebia aquela notícia, né, de que ela não teria mais tanto tempo de vida. Uma resposta comum dessa pessoa era a negação, né, de não querer falar no assunto, de não querer olhar para isso, ou então de falar, não, imagina, eu tô ótimo aqui, que nada. Esses médicos não sabem de nada. Tem muito tempo ainda pela frente. Também o isolamento.
a raiva, né? Quando as pessoas se davam conta, quando elas saíam da negação, elas sentiam muita raiva e começavam a questionar por que isso está acontecendo comigo? Um terceiro estágio que seria o da barganha, né? Da pessoa tentar negociar, né? Poxa, Deus, se eu fizer tal coisa, né? Pessoas que fazem, pessoas religiosas que têm o hábito de fazer promessas, né? Poxa, Deus, se eu fizer tal coisa, permita com que eu consiga viver até a formatura do meu filho, para eu poder estar presente. O momento da depressão, né? Que é quando a pessoa ela tem ela já se deu conta, ela já sentiu raiva, ela já barganhou, e aí ela tem um entristecimento com isso, e por fim a aceitação. Né? É claro que a gente está falando de estágio 1, 2, 3, 4, como se tivesse, né, uma ordem, mas não é assim que acontece. Né? Não existe uma sequência, né, lógica, cada pessoa vai sentir de uma forma. E o ordem, ele não vai olhar com muita simpatia nem essa concepção de fase, nem uma concepção de estágio, porque ele acredita que essas formas de ver, né, um processo de luto colocam a pessoa num papel passivo. Elas passariam por fases, elas passariam por estágio. Né? Então, o que ele vai propor? Ele vai propor tarefas do luto. Né? Numa tentativa, né, num outro olhar, da pessoa ter um papel ativo sobre o seu processo de luto. Né? Então, ele vai dizer que as pessoas, nesse processo de elaboração, elas vão precisar passar por algumas tarefas. E a primeira tarefa, antes de qualquer coisa, essa pessoa ela precisa aceitar a realidade da perda. Né? Então, para se fazer qualquer trabalho, né, de elaboração, se a pessoa ela ainda não tivesse dado conta desse falecimento, vai ficar muito difícil a elaboração desse luto. A segunda tarefa seria processar a dor do luto. Né? Já se dando conta, já aceitando que essa perda aconteceu, essa pessoa ela precisa lidar com essa dor, vai fazer parte da tarefa 2. A tarefa 3 vai ser ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta. Né? Então, a pessoa ela vai precisar se adaptar a esse novo mundo, a um mundo que não é mais aquele mundo que ela conhecia. É um mundo que é totalmente diferente. Né? Então, ela vai precisar se ajustar internamente, como ela é com ela mesma, na ausência dessa pessoa. Né? Ela vai ter que se ajustar externamente, porque, por exemplo, uma mulher que perde o marido e esse casal tinha um filho, ela vai precisar se ajustar na educação desse filho. Por exemplo, se essa mulher ela não trabalhava, ela só cuidava dessa criança, ela vai precisar se adaptar agora. Ela vai precisar começar a trabalhar, por exemplo, para poder sustentar essa criança. Ajustes espirituais também. Né? Qual o novo olhar que essa pessoa vai ter, né? Diante da espiritualidade, por exemplo, diante de Deus depois dessa perda. Né? Então, ela vai precisar se ajustar. A tarefa 4, encontrar conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. Como assim conexão com a pessoa se a pessoa faleceu? Ela vai precisar, né, depois, a função dessa tarefa é justamente ela estabelecer uma relação com essa pessoa na ausência dela. Como assim? Ela não vai viver como se a pessoa estivesse presente, mas ela pode, por exemplo, pensar: nossa, o que meu pai ele diria nessa situação? Se eu pudesse pedir um conselho para o meu pai nesse momento, né? O que ele diria? É estabelecer uma conexão, quando não existe mais, né, esse objeto do mundo externo e se internaliza aquela relação que se tinha anteriormente.
Então, até o momento, né, eu falei de um luto considerado, né, normal, quando ele não se complica, aquilo que é esperado de um processo de luto. E agora eu vou falar um pouquinho sobre quando o luto se complica, né? O que acontece, né, quando aquilo que é esperado não se manifesta. Então, como eu disse, né, o luto complicado, ele vai se dar de um modo diferente daquilo que é esperado. Ou então, ou vai acontecer de uma forma diferente, ou então não vai acontecer. Né? Então, isso está muito, o luto complicado, ele está muito relacionado à duração também, como, por exemplo, num luto crônico, né, que ele dura muito tempo, e também em relação à intensidade. E é importante, né, duas coisas aqui são fundamentais. Uma em relação à duração. Não existe um tempo exato para o processo de luto. Não existe uma duração que seja ótima. 2 semanas, 6 meses, 2 anos, não existe um tempo mais adequado para se vivenciar esse luto. Né? Uma coisa que, por exemplo, os autores eles falam é que assim que o primeiro ano ele é mais complicado mesmo de vivenciar, porque o primeiro ano é o primeiro ano das primeiras vezes. O primeiro aniversário de casamento, o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, o primeiro Carnaval. Então, as primeiras vezes que a pessoa vai passar por todas aquelas todos aqueles momentos que são importantes sem aquela pessoa. Então, no segundo ano, já vai ser a pessoa ela já vai ter vivenciado um Natal sem aquela pessoa, um aniversário sem aquela pessoa. Então, é um tempo também de maior, né, elaboração, porque ela já vivenciou essa primeira vez. Tá? Então, quando se fala, né, de 2 anos, é porque a pessoa ela já passou pelo primeiro ano, né, tendo sempre essas primeiras vezes. Comprometimento, distorção ou falha do processo de luto normal, né? Então, ela vai enfrentar maiores dificuldades, né, em relação à intensidade, eu esqueci de comentar também que dor não se compara, né? Mas se a pessoa ela está num nível insuportável, né, de sofrimento, essa pessoa ela pode, né, ela tá passar por situações que ela vai enfrentar de risco também, né? Isso pode se complicar. Então, quais seriam, né, exemplos de um luto complicado? O que pode acontecer quando um luto se complica? O luto crônico, que é um prolongamento desse processo de luto, e às vezes ele se dá ao longo da existência daquela pessoa. Né? É um sofrimento que é indefinido. A pessoa ela não consegue se adaptar a esse novo mundo. Pode acontecer um luto inibido, né? Que é aquela pessoa que naquele momento que é esperado, né? Por exemplo, no velório, no enterro, enquanto estão todos chorando, todos sofrendo por aquela perda, a pessoa ela não manifesta nenhuma reação desse luto. E o que seria o luto adiado? O luto adiado, ele já foi o luto inibido, né, em algum momento. Que é assim, quando o luto adiado é que naquele momento que era esperado, a pessoa não manifestou. Aí lá na frente, quando acontece alguma coisa que nem tinha um impacto muito grande, a pessoa, ela cai. Né? Quando, de repente, ela nem tem lá uma relação muito forte com o trabalho, ela até tem um emprego que ela não gosta, que ela até gostaria de sair, mas aí no momento em que ela é demitida, essa pessoa ela desaba, a pessoa abre um quadro de depressão, ou uma coisa que acontece também por exemplo, muitos anos depois de uma perda, a pessoa simplesmente não consegue levantar da cama. Ela abre, né, um quadro de depressão e ela não sabe por quê. Ela fala, mas está tudo bem,
não tem nada acontecendo. Por que eu tô desse jeito? Porque ela tá vivenciando esse luto muitos anos depois, porque ela não vivenciou naquele momento, né? Que era esperado que ela sofresse. Luto traumático, né? Como eu disse logo no iniciozinho, né? Que toda perda, ela num certo nível, ela envolve um trauma. Mas assim, nesse caso, né, do que a gente está chamando de luto traumático, são perdas com algumas características, por exemplo, quando as mortes são violentas, quando são inesperadas, né, quando há, por exemplo, o contato com o corpo daquela pessoa, quando é, por exemplo, no caso de um suicídio, é muito traumático, muito doloroso, né, para aquela pessoa que encontrou o corpo, a tendência, né, ou existe uma probabilidade maior desse luto se complicar, né, quando a pessoa entra em contato, né, com aquele corpo, quando as pessoas, por exemplo, precisam fazer o reconhecimento, né, precisam ir até o IML para reconhecer o corpo, isso costuma ser bastante traumático, né, então existem situações, né, específicas que podem trazer uma maior dor e um maior trauma e um nível de estresse que é insuportável. O luto não reconhecido, né? O que seria o luto não reconhecido? É quando essa perda não é reconhecida socialmente, né? Por exemplo, no caso de casais homoafetivos, né, que, por exemplo, as pessoas não sabiam que eles tinham um relacionamento, né, e aí um deles vem a falecer, esse luto ele não é reconhecido, né, ou então quando, por exemplo, no caso de pessoas que têm uma relação extraconjugal, né, o sofrimento, né, daquela conhecida, né, como a amante, ou então como o amante, não é reconhecido, não é reconhecida essa dor, né? Uma outra forma de luto não reconhecido é o de animais de estimação, né? A pessoa ela pode ter um vínculo muito forte, né, com aquele bichinho e isso não é reconhecido socialmente, né? Uma outra forma de luto não reconhecido também é quando os pais se separam, né? Não se reconhece que aquela criança está em luto. Então, quando aquela expressão de pesar ela não é validada. Então, quais seriam as manifestações, né, do luto complicado? Como eu falei anteriormente, né, a culpa e a raiva fazem parte de um processo de luto normal, né? Mas o que vai diferenciar é a intensidade. É uma raiva intensa, é uma culpa intensa. Tem pessoas que começam a manifestar sintomas daquela pessoa que faleceu, né? Por exemplo, se aquela pessoa ela morreu de ataque cardíaco, se ela tinha alguma doença cardíaca, a pessoa ela começa a manifestar os mesmos sintomas, né? Ela começa a sentir uma dor no peito, ela começa a achar que está tendo um ataque cardíaco, começa a ter dormência, né, no braço esquerdo, ou a pessoa começa a somatizar, né, ela começa a ter psoríase, começa a ter problemas de pele, ou acaba desenvolvendo doenças autoimunes, ansiedade intensa, ou ataques de pânico, e até ideação suicida. Né? Quando chega no nível insuportável, né, de sofrimento, a pessoa pode apresentar também, né, ideação suicida. E o transtorno do luto prolongado, né? O que vai acontecer? O luto prolongado, né, a maneira, né, com que o DSM-5 ele vai falar sobre o transtorno, sobre o luto crônico. Né? É a maneira, na verdade, com que tem sido chamado luto crônico. O que vai acontecer, né, no transtorno de luto prolongado? Angústia de separação significativa,
né? O que seria essa angústia de separação? Né? A pessoa ela acaba sentindo muita irritabilidade, muita raiva, ou então um sofrimento intenso, muito choro, né? Anseio e busca intensa por aquela pessoa, pensamentos intrusivos e ruminativos. Ela não pensa naquela pessoa quando ela tem vontade de pensar, ela é invadida, ela é tomada por aqueles pensamentos, raiva, muita dificuldade de aceitar perda, muita dificuldade em se reorganizar, de se reestruturar, de se adaptar a esse novo mundo. E visão de futuro empobrecida. Como assim visão de futuro empobrecida? Ela começa a não ter uma crença, né, no futuro, ela até nas próprias relações, né, com muitos planos foram adiados ou muitos planos foram interrompidos, então ela ela acaba não tendo condições mais de olhar, né, para o futuro como ela olhava antigamente, para, por exemplo, poder fazer planos, fazer projetos. Ela vai sentir dificuldade. E aqui é o modelo do processo dual de luto, né, de Strobe Schultz. É um modelo que é muito trabalhado, né, no Instituto de Psicologia, 4 estações. Aqui vocês vão perceber, né, para quem já fez algum curso lá, tem muita coisa que eu trago desse curso, a minha formação, né, vem de lá, e eu indico muito para quem quiser se aprofundar, né, nos estudos sobre luto. Agora, nesse momento, eles estão oferecendo cursos online, né, não são cursos gratuitos, são cursos pagos, mas que são excepcionais, né, para quem quiser se aprofundar. Então, eu estou trazendo aqui, tanto na minha fala, quanto nas minhas apresentações, tem partes, né, de aulas, do material, né, também do 4 Estações, que eu estou utilizando. Então, o que eles utilizam muito é esse processo dual do luto. O que seria isso, né? O que Strobe e Schultz vão apresentar? É que há uma oscilação nesse processo. Aqui a gente está falando num processo normal, tá? De luto. A pessoa ela não fica num único estado e nem o processo se dá, por exemplo, de uma forma linear e progressiva. Hoje eu estou melhor, amanhã eu vou estar melhor ainda, depois eu vou ficar muito melhor. Não é assim que se dá, né? Então a pessoa ela vai oscilar, né? Ela vai estar orientada tanto para a perda quanto para a restauração. Então, o que seria essa orientação para a perda e para a restauração? Por exemplo, logo no início, é comum que as pessoas fiquem mais orientadas à restauração. Porque se aquela pessoa está num processo ainda, se ela ainda está em choque, ou então se ela está na negação, é comum que ela se volte para a sua rotina, ela tenta voltar, né, a sua vida anterior, como era antes do falecimento daquela pessoa. Então, ela continua estudando, ela continua trabalhando, então a vida dela está muito mais restaurada, está muito mais voltada à vida, à restauração. E também, né, num segundo momento, quando ela se dá conta, por exemplo, quando a ficha cai, que aquela pessoa ela não está mais ali, que a pessoa faleceu, é comum que ela se oriente para a perda. Que aí sim ela vai fazer o trabalho de luto, né? Que é o momento de pesar, de sofrimento, que ela vai poder chorar, né? Essa dor. Quando ela está orientando, quando ela está, né, orientada para a perda, ela vai ter uma possibilidade de aceitação também dessa perda. Ela vai ter uma oportunidade também de trabalhar a continuidade desse vínculo, né, de uma outra forma, de ressignificar a relação que tinha com essa pessoa. E é muito comum que quando a pessoa está voltada para a perda, que ela evite tudo aquilo que é orientado para a restauração, né? É muito comum que quando uma pessoa está voltada para a perda, que ela queira ficar mais recolhida, que ela queira ficar mais quietinha, que ela não queira ter contato com as pessoas, que ela fique ali
né, vendo fotos, que ela fique muito voltada para aquela pessoa que faleceu. E já esse outro movimento, né, que é orientado para a restauração, é um movimento contrário. Né, a pessoa ela começa a programar novas coisas, ela começa a fazer novas atividades, ela está mais voltada para mudanças, né, na vida. Pode ser que ela negue, ela venha a negar a morte daquela pessoa, né, a negação do pesar, ela tende a evitar a dor da perda, ela está voltada, por exemplo, para novos papéis, como aquele exemplo que eu dei anteriormente, né, daquela esposa que perdeu o marido. E ela só cuidava do filho, né? Ela não trabalhava, por exemplo. Se ela tiver voltada para a restauração, ela vai estar muito empenhada nesse outro papel. Agora, né? Ela não é esposa mais, ela não é mais dona de casa, ela não exerce mais aquela função de mãe ali full time. Então, ela vai ingressar no mercado de trabalho. Ela vai investir nesse novo papel. Tá? De trabalhadora agora, ou de empreendedora, né? Ou então pessoas, por exemplo, né, que estavam muito tempo num casamento e aí de repente elas descobrem uma nova vida, começam a viajar, começam a conhecer outras pessoas. Então, num processo esperado, né, de luto, né, num processo normal, é comum que as pessoas oscilem, né? Num dia a pessoa ela pode estar voltada para perda, né? Ela pode estar mais entristecida, ou ela pode estar sem ânimo, sem querer sair de casa. No outro dia, ela pode acordar e de repente querer ir à praia. Ela, nossa, eu preciso de contato com a natureza, eu preciso sair daqui. Ou então a pessoa levanta da cama, abre as janelas, ela precisa de vida, precisa voltar para a vida, né? Então, às vezes até no mesmo momento, né? Por exemplo, a pessoa, ela, vamos supor que ela decida se dar uma nova chance, né? E conhecer outras pessoas, né? No caso da perda de um namorado. E aí ela se propõe a conhecer outra pessoa. Mas aí quando ela sai e encontra uma nova pessoa, ela se sente muito mal. E aí ela pode começar a chorar, manifestar dor, né? Então, ela tinha intenção, ela estava voltada para a restauração, mas naquele momento ela acaba sendo, né, orientada para a perda. Então, assim, isso é esperado, faz parte do processo de luto. E aí, o que vai acontecer, né, quando o luto se complica? No luto crônico, a pessoa ela vai estar muito voltada para a perda. Né? Ela se recusa, por exemplo, a conhecer novas pessoas, ela se recusa a sair de casa, ou então ela tem muita dificuldade em voltar a trabalhar, né? Então ela está muito voltada ainda para a perda, né, daquela pessoa. E já no luto inibido, o que vai acontecer? O contrário. A pessoa ela vai estar muito voltada para a vida, para restauração, né? Então, eu tenho que trabalhar, bola para frente, vamos lá, vamos fazer planos, né? Vamos ter novos ares nesse momento, né? Então, o que tem de característico, né, no luto complicado? Não existe essa oscilação. Ou a pessoa fica na perda, ou então ela fica na restauração. Não há essa oscilação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais seriam, né, os fatores de risco, né, para o desenvolvimento de um luto complicado e quais seriam fatores de proteção nesse processo, justamente para evitar, né, um luto complicado. O apego, né, como eu falei anteriormente, se a pessoa ela tem um apego seguro, né, se ela tem segurança em si, se ela tem segurança no outro, se ela tem segurança no mundo, isso é um fator de proteção para que esse luto não se complique. Se a pessoa tem um apego inseguro, se ela não confia nela mesma porque ela acha que ela não dá conta, né, de lidar com dor, com perda, com sofrimento, há uma tendência a esse luto se complicar.
Se a pessoa tinha uma relação, né, um apego inseguro com aquela pessoa que faleceu, também é muito complicado. Se ela tinha uma relação ambivalente, né, se ela tinha uma relação de raiva, de culpa, é um fator de risco. Esse luto pode se complicar. Ou se a pessoa ela tinha uma relação insegura com o mundo, como um mundo hostil, ameaçador, né? Eu não posso contar com ninguém. Ninguém vai me ajudar, né? Se eu não me virar, ninguém vai me ajudar, né? Então, quanto mais a pessoa ela tiver esses fatores, né, de complicação, tanto em relação a ela, a outra pessoa e ao mundo, maiores as chances desse risco, desse luto vir a se complicar. Relação com o self, com o mundo, como eu falei, né? A relação que essa pessoa tem com ela mesma vai interferir, a relação com o mundo, a religião. A religião, ela pode sim ser um fator de proteção, porque na religião a pessoa ela pode encontrar amparo, né? Ela pode ter uma crença em algo que é maior que ela. Muitas pessoas falam após uma perda assim de nossa, Deus sabe de todas as coisas. Se isso está acontecendo, e se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque foi o melhor. Ele tem o melhor, tem planos para mim, né? Então ele sabe de todas as coisas. Ou então eu me sinto amparado. Meu anjo da guarda está comigo, né? Ou então os guias, protetores, mentores, né? De acordo com a fé de cada um. Ou então, a religião também, né, dependendo do contexto, pode ser um fator de risco. Nos casos de suicídio, por exemplo, né, se foi um tipo de morte muito condenada, ou então se houver aspectos muito relacionados à culpa, à condenação. Né, o nível socioeconômico é um fator que pode sim ser um fator de risco. Né, a gente está vendo isso agora, que a gente está sofrendo uma série de perdas, a gente, enquanto sociedade, né? Então, pessoas, por exemplo, que além de tudo, né, além da perda de um mundo presumido, perderam o emprego, estão numa condição socioeconômica bastante complicada. Né? Pessoas, por exemplo, que perderam aquela pessoa que era a provedora daquela família. Né? Então, o nível socioeconômico também pode ser um fator de risco nesses casos, né? Ou pode ser um fator de proteção também, que dá uma segurança para aquela pessoa, uma segurança material, né? Ela não ter que se preocupar, né, com isso, do tipo, caramba, eu não vou ter o que comer, o que eu faço agora da minha vida, né? A estrutura psíquica, né, uma estrutura, né, de maior resiliência, de maior adaptação, de maior flexibilidade, ou então uma estrutura, né, que é mais rígida, mais fechada, né, com mais dificuldade assim, relacionada à resiliência, a uma não aceitação, tipo, eu não admito que isso esteja acontecendo, né? Então isso acaba complicando, são fatores que complicam ou protegem. Experiências de perda e lutos anteriores. Pode ser um fator de proteção por um lado, né? Por exemplo, se a pessoa ela já passou por uma série de perdas ao longo da vida, pode ser que essa pessoa ela vá ficando mais calejada. Ela vai ficando mais resiliente porque ela foi aprendendo com cada perda. E também ela foi entendendo que a cada perda ela conseguiu sobreviver àquilo. E ela teve aprendizados. Pode ser um fator de proteção. Ou pode ser um fator de risco. Se a cada perda essa pessoa ela foi se fragilizando. Principalmente, né, quando acontecem perdas que são sucessivas, ou então perdas coletivas, né, num acidente de carro, uma família inteira morrer e só uma pessoa sobreviver, né? Então isso pode ser sim um fator de risco. Crises vitais, né? Então se uma perda acontece num momento de crise, né, como
o momento de saída dos filhos de casa, né? A chamada síndrome do ninho vazio. E aí, aquele idoso, por exemplo, já estava sofrendo naquele momento de saída dos filhos, né, de casa, já estava com esse sofrimento pela perda, entre aspas, do filho, né, dos filhos dentro de casa. E aí esse idoso, ele perde a esposa, é um fator de risco. É mais, né, tem um risco, né, de se complicar. Comprometimento das condições de saúde física, se a pessoa ela já não está bem de saúde, né, ou psicológica. Aqui, se a pessoa ela já tem um histórico, né, de doença psiquiátrica, se a pessoa ela já não estava bem, né, anteriormente a essa perda, então é um fator de risco. Educação para a morte recebida. Né? Então, Elizabeth Kubler-Ross ela vai falar muito sobre isso, sobre a importância de se educar as crianças para a morte, que os assuntos, né, sejam trazidos, os assuntos relacionados à morte sejam tratados de uma maneira natural também com as crianças, para que elas saibam que a morte faz parte da vida. Né? Então, isso é muito importante. Se aquela pessoa ela passou, né, por esse processo, né? Se a família dela, por exemplo, lida bem com as perdas, isso pode ser um fator de proteção para essa pessoa. Ou então, se naquela família não se fala sobre morte, ou se é uma tragédia, se é um absurdo, se é um castigo divino, ou então é um segredo, ninguém pode falar sobre isso, pode ser um fator de risco. Um fator de risco é quando o enlutado ele não é reconhecido, né? Como a gente falou anteriormente. A dinâmica familiar também pode proteger ou atrapalhar, né? Como eu falei, se aquela família é uma família que não quer tocar no assunto, ou então uma família que tem muitos segredos, isso pode ser um fator de risco. Ou então se aquela família é uma família que se apoia, que fala sobre o assunto, que as pessoas podem expressar, se elas podem manifestar a sua dor, é um fator de proteção. As circunstâncias da perda, né, podem ser um fator de risco, por exemplo, né, nos casos de mortes violentas, inesperadas, mortes coletivas, como a gente já falou anteriormente, ou então pode ser um fator de proteção quando a pessoa ela vai acompanhando, quando há um luto antecipatório, né? Por exemplo, a pessoa ela já vai acompanhando aquela pessoa que adoeceu, depois ela teve uma internação, a pessoa ela pôde acompanhar, ela pôde estar presente, ou então a pessoa foi para casa, né, para ter com a família seus últimos momentos de vida, quando a pessoa ela tem, por exemplo, uma sensação de que ela fez o seu melhor, ela fez tudo aquilo que ela poderia fazer. Né? Então, isso é um fator de proteção. Né? E um fator de risco é o que tem acontecido agora, né? Porque é rápido, é inesperado e as pessoas não têm, se sentem muito impotentes, elas não estão, sentem muito por não poder, né, estar presente estar presentes, né, naquele momento em que o seu ente querido não estava bem. O suporte social é fundamental, né, como um fator de proteção. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as perdas no desenvolvimento humano. O que acontece, né, no luto, em relação ao luto da infância? Né, costuma ser um tema de muita preocupação, de muita angústia. Né? O que acontece quando há uma perda? Como que eu conto para a criança? Eu conto, não conto? Eu levo meu filho no enterro? Não levo? Será que o meu filho ele vai ficar traumatizado se ele olhar para o avô, por exemplo, dentro do caixão? Será que é uma coisa mórbida? Será que vai ser impactante para o meu filho, por exemplo, ver um caixão, né, ir para um velório? Então, são inquietações que têm muito a ver, né, com luto na infância. Então, uma das questões, né, a Elizabeth
Maria Júlia Kovacs, né, em Morte e Desenvolvimento Humano, ela vai falar sobre isso, né? Será que a criança ela é capaz de elaborar o luto? E ela traz Bowlby, né? Ela vai dizer que sim, que a partir a partir de 17 meses, né, a criança já é capaz de elaborar o luto, né, de um modo saudável, como um adulto. Né? E uma coisa que, infelizmente, acontece muito, e na melhor das intenções, né, que os pais, para proteger seus filhos, não permitem com que a criança participe desse processo. Né? Então, enquanto está todo mundo chorando uma perda, não a criança não é convidada a participar disso. Porque, por exemplo, não, eu não vou chorar na frente do meu filho, porque ele pode ficar impressionado. Então, a imagem que a criança tem é que tem alguma coisa acontecendo, que ela não sabe dizer o que é, né? Porque muitas famílias optam por não contar para a criança daquele falecimento. Perdão. Ai, desculpa. Bebi uma água. Ai, gente, desculpem. Eu já tô bastante gripada, ainda engasguei nesse momento. Então, muitas famílias optam por não contar para aquela criança, né? Então falam, papai está viajando. E aí, para aquela criança não faz o menor sentido. Papai está viajando e a minha mãe está desse jeito, minha mãe não para de chorar. Qual o problema do meu pai estar viajando e minha mãe está desse... Tem alguma coisa errada. Não, papai está trabalhando e a casa vive cheia de gente. O que está acontecendo para ter esse movimento, para a casa estar cheia de gente? A criança, ela sente que tem alguma coisa acontecendo, mas ela fica angustiada e não sabe o que está acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Depois, quando contam para a criança finalmente o que aconteceu, aquela família, ela já teve a possibilidade de elaborar esse luto em conjunto, em família, e a criança não. Então, ela vai manifestar uma série de reações, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, Bowlby vai falar, né, que o luto é uma tarefa mais complexa, né, durante a infância. Né? Por que é uma tarefa que é complexa? Porque quando ela perde, por exemplo, um dos pais, ela perde, por exemplo, uma fonte material. Né? Tipo, caramba, mas era o meu pai que me sustentava. Agora ele morreu. Quem vai me sustentar? Né? Ou então, nossa, mas quem me levava na escola, quem me dava carinho era o meu pai, né? Era uma fonte ali também de segurança, de apoio. E agora? Quem que vai me levar na escola? Quem é que vai me dar apoio? Quem que vai me dar, né, segurança? E é uma base também de identificação, né? Criança ter o pai, ter a mãe, né, como figuras que são figuras de referência, né? Então é bastante complexo quando isso acontece, né? Então a criança ela depende dos pais tanto para sua sobrevivência, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Então a questão que fica tá, contar ou não contar? As crianças, elas devem participar ou não dos ritos fúnebres? Não existe receita de bolo para isso. Da mesma forma que o adulto ele vai vivenciar esse luto, cada pessoa vai manifestar esse luto de uma forma, a criança também. Da mesma forma que cada adulto vai ter uma necessidade em relação a esse luto, a criança também. Né? Então, o que Elizabeth Kubler-Ross vai dizer? Né? O fato de permitirem que as crianças participem da conversa, das discussões e dos temores faz com que não se sintam sozinhas na dor, dando-lhes o conforto de uma responsabilidade e luto compartilhados.
né? Então, a importância de, desde cedo, né, uma coisa bem interessante que Elizabeth Kubler-Ross fala, da importância da criança, por exemplo, ela ter um bichinho, e quando esse bichinho morrer, a criança poder participar desse momento, né? Ela entender que tudo que é vivo morre um dia. Então, se ela vai elaborando a perda de um bichinho, né, a perda dos avós, a criança ela vai compreendendo, né, também esse processo de perda, e que a perda faz parte da vida, a dor faz parte da vida, né? Então, uma coisa que é fundamental também é que os adultos eles ficam muito perdidos, né, com as perguntas que as crianças fazem. Só que não existe uma resposta para tudo nesse mundo. Então, os pais eles não precisam ter resposta para tudo. Eles também podem dizer não sei, porque eles não sabem, né? Quando uma criança pergunta, ué, mas se a minha avó morreu, para onde que ela foi? Tudo bem de dizer não sei, né? Os pais eles podem dar, por exemplo, uma resposta de acordo com as suas crenças e está tudo bem, né? Ou então, dependendo da pergunta que é feita, eles podem simplesmente dizer eu também não sei. Uma coisa que é muito comum é as crianças fazerem a mesma pergunta várias vezes, né? E assim, os adultos acabam ou ficando preocupados, não é possível, mas eu já respondi 1000 vezes, não, não vai voltar, morreu, quando morre não volta. Ou então acabam perdendo a paciência com a criança, né? Ou ficam preocupados achando que é algo anormal, né? Algo patológico, ou então perdem a paciência com a criança. Mas é natural que as crianças, dependendo também do nível, né, da idade dessa criança, no momento do desenvolvimento que ela está, porque a criança, né, ela vai ter um olhar diferente do adulto sobre a morte, né? Para crianças bem pequenas, por exemplo, elas ainda não têm, né, esse reconhecimento da irreversibilidade da morte. É como se fosse um desenho animado, né? O bichinho morre, daqui a pouco ele está brincando de novo. Né? Então, para a criança ela costuma associar muito, para crianças pequenas, né, o morrer ao dormir. Né? Então, ver a vovó ali no caixão, né, eu lembro, né, de uma aluna falando sobre isso uma vez, de ter uma criança ali no enterro da avó, e ela, do velório da avó, e ela dizer, nossa, a vovó não vai levantar, não? A vovó ainda está dormindo, né? Porque tem esse olhar, né, da morte como algo reversível. Então, é muito importante ter paciência, né? Então, voltando aqui, né, que eu fiz a pergunta se deve levar, se não leva, né, para os rituais fúnebres, depende da criança. Né? A criança, ela precisa ser consultada se ela quer ir ou não. A criança pode não querer ir e tá tudo bem. Ou a criança pode sim manifestar um desejo de ir. Agora, para essa criança ir, ela não pode ir de qualquer jeito. Ela precisa ter um adulto que esteja minimamente organizado naquele momento, né? Que possa acompanhar essa criança. Essa criança ela precisa ser cuidada nesse momento, né? A criança ela não precisa ficar longos períodos exposta, né? A essa situação, né? Vai lá, olha, né? A pessoa querida se despede, vai embora, né? Ou então aquele ambiente, por exemplo, quando há uma perda do controle, né? Quando alguém, por exemplo, começa a gritar muito, quando são cenas muito impactantes, né? Então a criança precisa ter alguém ali do lado da criança também, para que ela possa, né, ser retirada imediatamente. Né, num momento desses, num momento de descontrole, ou então se começa alguma briga, ou se começam acusações, enfim, se começa a ficar impactante, porque assim, o que pode ser traumatizante para a criança também naquele momento não é nem a morte em si, mas como aquelas pessoas estão lidando com a morte naquele momento.
né? Então, não tem receita de bolo do tipo, a criança tem que ir. Né? Estatisticamente, né, de acordo com os estudos, as crianças que tiveram a oportunidade de participar dos rituais, né, as crianças que puderam ter contato com o corpo daquela pessoa, foram crianças que tiveram menos dificuldade em elaborar esse luto. Né? Mas isso não significa que vá funcionar com absolutamente todas as crianças. Né? No nível individual, a gente precisa, né, óbvio, olhar quem é essa criança, né? Qual é o desejo da criança, qual é o suporte que essa criança tem. Então, quais seriam as reações e os sintomas, né, do luto da criança? Ansiedade de separação, né? Ela ter uma irritabilidade ou chorar muito, quando, por exemplo, essa criança perdeu a mãe e ela agora ela está sendo cuidada pelo pai. Quando o pai vai trabalhar, é possível que a criança manifeste uma ansiedade de separação. Pode ser que ela grite muito, pode ser que ela se jogue no chão, pode ser que ela fique com muita raiva, que ela seja agressiva, né? Que ela manifeste reações que são mais intensas do que o esperado, né? Na criança, quando o pai vai trabalhar, por exemplo. A criança pode sentir muito medo, né? A criança ela pode ficar muito revoltada com aquilo que aconteceu, indignada, né? Ela pode protestar, ela pode chorar, pode sentir saudade, pode se sentir muito triste, né, com essa perda, da mesma forma que o adulto, né, ela pode acontecer um retraimento social, a criança ela não está com vontade mais de brincar, ou ela não quer sair de casa. É muito comum que as crianças elas contem da presença, né, daquela pessoa que faleceu. Ah, eu vi o papai em casa hoje. Ah, meu pai me acompanhou na escola hoje. Né? Então, a criança ela tem a sensação da presença daquela pessoa que faleceu. Uma outra reação é a regressão. Né? Crianças tendem, né? Podem tender a ficar mais regredidas, como, por exemplo, aquela criança que já tem autonomia para ir ao banheiro, né, sozinha, e essa criança ela pode voltar a fazer xixi na cama, né, por exemplo, ou então a criança ela pode voltar a chupar o dedo, ou ela pode querer a chupeta dela de volta, pode sentir euforia, né, culpa, assim como os adultos. A criança ela pode ter uma série de pesadelos, né, tanto com a pessoa que faleceu como com aquela situação da perda. Ela pode ter uma série de respostas físicas à perda, né? A criança começar a sentir dor de cabeça, dor de barriga, hiperatividade e diminuição da autoestima. Uma coisa comum também é a dificuldade de concentração, assim como o adulto, distúrbios de aprendizagem, ideação suicida, né? Isso precisa-se ter uma atenção muito grande com isso, né? Porque as crianças elas podem começar a manifestar a vontade de estarem com aquela pessoa. Não, eu quero me encontrar com meu pai, eu quero me encontrar com a minha mãe, né? Eu quero ir para onde a minha avó está. Né? Então, ela pode manifestar ideação suicida. É comum que aconteçam acidentes, né? A Maria Júlia Kovacs, ela vai falar sobre os microsuicídios, que são muito confundidos, né, com a criança é muito levada. Nossa, a criança se quebra toda, porque ela é muito levada, ela é muito saudável. Na verdade, ela não é nem levada e nem saudável. Né? A cada machucado que essa criança tem, né, uma tentativa de se aproximar daquela pessoa que morreu. Um cuidado compulsivo. Né? O que pode acontecer é que se a criança ela perdeu uma pessoa que ela gostava muito, ela vai ficar com muito medo também de perder outra pessoa. Então ela vai ter um cuidado excessivo.
cuidado excessivo com o outro, cuidado excessivo com ela, né? Ela começa a sentir medo, por exemplo, de coisas muito simples, né? Isso tem muito a ver com a angústia de separação, de quando a mãe vai no mercado e ela perdeu o pai, ela fica num acidente de carro, por exemplo, aí a criança fica desesperada, com medo que a mãe, né, como ela está dirigindo, que a mãe também sofra um acidente de carro. Indiferença, depressão, né? A indiferença ela está muito relacionada à negação. E os adolescentes? Como é que os adolescentes passam por esse momento, né, de luto? É muito comum, né, nas famílias. Ai, desculpem. É muito comum que os adolescentes eles sejam acusados de não estarem dando importância para aquela perda, né? Porque quando o adolescente, por exemplo, perde a mãe e começa a sair todo final de semana, aí o adolescente sai, bebe muito. Nossa, o que está acontecendo? Esse adolescente não está nem aí para essa mãe que morreu. Não, é a maneira com que esse adolescente está conseguindo lidar com essa perda, né? Ele está bebendo para se entorpecer porque está muito difícil lidar com essa dor, né? É possível, né, que esse adolescente ele encontre muita dificuldade, né, para falar sobre esse luto, né? A Maria Júlia ela vai falar, né, sobre os adolescentes mais novos, né, quais são os efeitos, né? Os mais novos eles podem ter dificuldade de falar do seu luto, eles têm muita dificuldade em parecer diferente dos seus colegas, né? Porque pô, todo mundo tem pai e mãe e ele não tem mais a mãe, né? A negação é comum, né, entre os adolescentes mais novos, o estresse físico. E entre os adolescentes mais velhos, pode acontecer a diminuição da autoestima, o isolamento, que já é característico na adolescência, né, de haver um recolhimento maior, esse adolescente vai ficar mais ainda recolhido, pode sim abrir, pode sim abrir um quadro de depressão, ou então ele pode apresentar um humor mais deprimido, ele pode se tornar mais sexualmente ativo, né, ou então apresentar dificuldades, né, em relação à sexualidade, e ele pode, assim como os mais novos, né, também aparentar indiferença. Né? Então, isso costuma causar muito conflito familiar, porque todos estão sofrendo aquela perda e aquele adolescente continua saindo como se nada tivesse acontecido. Ou mais, né? Aquele adolescente está saindo com mais frequência. Não para em casa agora, só quer ficar na rua, só dorme na casa dos amigos, né? Então ele não está nem aí para gente, porque também pode estar muito difícil para esse adolescente ficar dentro de casa, com aquelas lembranças, com aquelas recordações. Em relação às perdas, né, no envelhecimento, são várias, né, porque ao longo desse processo, os idosos, né, eles vão tendo uma perda, né, do desenvolvimento, do funcionamento físico, né, de uma capacidade física, de um funcionamento mental, uma perda da vitalidade, né, uma outra perda relacionada ao ninho vazio, como eu falei anteriormente, né, os filhos que saem de casa, uma perda do papel profissional, desculpem, do papel profissional, né, quando esse adulto quando ele se aposenta, né, uma pessoa que foi altamente produtiva a vida inteira, ou foi conhecido por aquela função que desempenhava e de repente ele se aposenta, né? E aí de repente quem ele é, né? O papel de provedor, ele vai perder a rede social do trabalho, né? Aquela rotina que ele tinha,
né? De sair de casa todo dia, encontrar as pessoas, ter aquela hora do café, né? No trabalho. Então, ele acaba perdendo essa rede social. Há uma transformação de identidade, né? Porque, assim, por exemplo, em relação à vida profissional, cada um de nós tem uma identidade. Né? Eu me apresentei no início, né? Eu sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, sou professora universitária, né? A Thaís também se apresentou no início, ou seja, várias coisas. Né? É médico, é empresário, é confeiteiro, é enfermeiro. Existem várias identidades, mas quando a pessoa se aposenta, só existe uma, né? Ela é aposentada. Né? Então, isso tem uma transformação, existe um impacto na identidade dessa pessoa. A viuvez, né? A perda do cônjuge, a perda de amigos. E quais seriam os lutos, né, do envelhecimento? É muito comum, né, que tem em cada época da vida, né, seja marcada por eventos sociais, né? Tem uma época em que se vai muito a casamentos, e aí depois há muitos batizados, aí depois, né, até chegar numa época em que as pessoas começam a frequentar muitos velórios, né? Costuma até ser uma brincadeira entre pessoas mais idosas, né? Do tipo, nossa, o que eu mais tenho frequentado ultimamente agora, né, é velório. Então, há muitas perdas, né, que são sequenciais, perdas múltiplas, né, e isso acaba trazendo um sofrimento muito grande, né, porque assim a pessoa vai ficando, né, a pessoa ela vai perdendo, por exemplo, os irmãos. Os irmãos vão morrendo, né? Porque já perderam os pais, e aí de repente os irmãos começam a morrer e ela vai ficando. Os amigos começam a morrer e ela vai ficando. O luto do envelhecimento é um luto não reconhecido, né, por os idosos, né, eles estarem muito expostos, né, a perdas, né, todo mundo vai morrendo e aquele idoso ele vai ficando, é como se ele não sentisse, como se ele não sofresse. Ué, gente, mas isso é esperado. O amigo dele tinha 85 anos, em algum momento ele ia morrer. Só que aquela perda é muito significativa para aquele idoso, traz muito sofrimento para ele, então acaba sendo um luto não reconhecido. Ou então, nossa, mas a esposa dele tinha 90 anos. Em algum momento isso acabou acontecendo, ele já devia estar esperando por isso. Tá, mas eles ficaram casados quantos anos? Que vínculo, né, que eles tinham? Perdão. Respostas normais do luto podem ser compreendidas como problemas da idade. Então, por exemplo, a perda da memória, perda de concentração, perda do equilíbrio, várias coisas, né? A desorientação que são comuns a um processo normal de luto podem ser atribuídas à velhice. Ah, é assim mesmo, isso daí é coisa da idade, tá desorientado mesmo. Né? Então, o que eu falei no início, né? No iniciozinho, a intenção dessa aula, né, a proposta era justamente dar um panorama geral sobre o processo de luto, né, falando sobre alguns autores que são fundamentais, algumas visões, alguns olhares, algumas características sobre um processo de luto, né, o que acontece num processo normal de luto, o que é esperado nesse processo e o que acontece quando aquilo que é esperado não acontece. O que é esse luto complicado? O que seria a morte no ciclo vital? Como como o ser humano em cada etapa da vida ele enfrenta, né, a morte. Então foi só uma pincelada, né? E eu faço esse convite a vocês, né, a se aprofundarem nos estudos sobre luto, porque assim o que eu falei hoje foi só uma pontinha um grãozinho ali de areia, né, de tantas coisas importantes que existem, né, sobre o luto. E aí eu queria deixar algumas sugestões para vocês, né, se aprofundarem. O Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto,
o LELU, na PUC de São Paulo, né? O Instituto Quatro Estações, ele foi fundado por profissionais ali da PUC, né? Então, assim, tem vários trabalhos muito importantes, várias produções acadêmicas que são muito importantes. O LELU também, ele tem uma formação ali de luto teórica e prática e de pesquisa, assim como Quatro Estações aqui, né, que eu coloquei do ladinho. Quatro Estações, Instituto de Psicologia, né, de São Paulo, que eu trouxe muita coisa de lá, inclusive do material do Quatro Estações. O LEM, né, na USP, né, o Laboratório de Estudos sobre a Morte, né, que é coordenado pela professora Maria Júlia Kovacs. O Instituto Entrelaços, aqui no Rio de Janeiro, né, que são pessoas que fizeram a sua formação em São Paulo, né, no Instituto de Psicologia, Quatro Estações, e trouxeram, né, aqui no Rio de Janeiro, criaram o seu próprio instituto, e eu estou dando de indicação um site chamado Vamos Falar sobre Luto, para quem quiser aprofundar os seus estudos. Aqui tem as referências. E é isso. Agradeço profundamente a presença, né, de cada um de vocês, por mais que tenha sido, né, não tenha acontecido como a gente, né, planejou, não foi ao vivo, não foi em tempo real, mas que cada um possa receber, né, o nosso carinho. Você quer falar, Thaís, para se despedir? Eu acho, antes de me despedir, eu acho que é válido a gente retomar um papo que ficou na nossa tentativa de aula online, ao vivo, a questão da interação, né? Que algumas pessoas tinham perguntado se seria possível a interação, e a gente já tinha se dado conta que pela plataforma que a gente tinha escolhido, não seria possível a interação, e a gente já estava pensando em outras estratégias, né, de recursos, enfim, onde a gente possa se comunicar, porque a gente entende que essa interação é muito rica, né, tanto as perguntas quanto as trocas. Então a gente está pensando em algumas alternativas, sugeriram até o Telegram, né, acho que pode ser uma alternativa importante. De qualquer forma, acho que essa primeira aula vai propiciar isso, né, a gente vai postar no YouTube, então tem a possibilidade de vocês fazerem comentários, e à medida do possível a gente vai respondendo, e a gente vai pensando também em outras estratégias para garantir essa comunicação entre a gente. Ai, perfeito, Thaís. Obrigada por lembrar. Já tinha esquecido completamente. E acho que é isso, né? Podemos encerrar por hoje, então. Queria agradecer também a presença de todos, a compreensão mais uma vez, né? De entender os ajustes que precisamos fazer, e vamos seguindo. E a gente vai dando notícias no e-mail sobre como vai funcionar para a semana que vem, tá bom? Uhum. E é isso, gente. Só ratificando. Paciência. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente vai atender a todos. Tá bom? Um bom final de semana para vocês. Ou, enfim, dependendo, né, do dia que vão ver. Do dia, boa semana, bom final de semana. E é isso. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.